andar assim como ele andou. Então, são essas três, esses três movimentos que eu gostaria de destacar aqui através desse texto. Porque, como falei, para nós sermos discípulos de Jesus, nós precisamos de ter um estilo de vida conforme ele determinou. E isso tem a ver com uma formação espiritual, isso tem a ver como cada um de nós vamos sendo moldados para ser como Jesus. A ideia é exatamente essa, é você entender que existe um caminho e que esse caminho não é simplesmente estarmos aqui na igreja apenas. Existem três coisas que andar como Jesus andou vai ser destaque aqui para nós. Mas eu gostaria muito de dizer para você que você precisa de pensar sobre o seu relacionamento com Jesus. Como está sendo o seu relacionamento com Jesus? O que você tem feito para se parecer com Jesus? O que você acha que você tem que fazer para se parecer com Ele? E aí, eu quero dizer para você assim, logo, imediatamente, que para você se parecer com Jesus, o amor é a prova decisiva da nossa formação espiritual. Querido, se nós amamos, nós queremos e nós dizemos que estamos, com certeza, desejando ser parecido com Jesus. Porque pode ser que você fale assim, mas como ser parecido com Jesus? Queridos, o maior foco do padrão de Jesus é amar. E aí, a gente precisa de fazer algumas perguntas. Elas são perguntas importantes. Será que nós estamos nos tornando mais amorosos? Porque essa palavra de 1 João diz que para que nós possamos ser parecidos com Jesus, nós precisamos de ser amorosos. Será que nós estamos sendo mais amorosos? Será que nós estamos, assim, transmitindo amor? Porque você vai poder mapear a qualidade da sua espiritualidade quando você começar a testar a qualidade dos seus relacionamentos. Você sabia disso? A qualidade dos seus relacionamentos, queridos. É pelo amor e pelo fruto do Espírito na sua vida. Como você tem andado? Como isso tem acontecido na sua vida? Você tem você tem conseguido ser uma pessoa amorosa? Será que as pessoas que te conhecem, elas podem dizer de você que você está se tornando uma pessoa amorosa? Como que isso funciona? Será que você está crescendo em amor? E aí, não é apenas nos seus amigos ou familiares. Será que você consegue amar até os seus inimigos? Aquelas pessoas que não são tão simples assim para você? Será que você consegue? Será que esse sentimento de amar o outro está sendo natural para você? Como é que está aí a sua caminhada com Jesus? Porque João, ele falou exatamente isso. Nós temos que andar na verdade, nós temos que fazer aquilo que Jesus fez, e a sua maior característica será: você vai ser uma pessoa que ama as pessoas. O amor será o seu diferencial. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, Ele é uma trindade. Você sabia disso? Hein, queridos? Você sabia que Deus é uma trindade? E
Deus, a característica de Deus é amor. A característica de Deus é amor. E uma coisa muito importante que você precisa saber, e que eu gostaria que você estivesse repetindo agora comigo. O amor, de novo, o amor não pode existir fora de um relacionamento. Foi muito fraquinho, eu vou pedir para que vocês repitam novamente. O amor não pode existir fora de um relacionamento. Então, eu quero dizer para você que João, capítulo 15, de 13 a 14, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Sabe o que Jesus está falando aqui? Que o nosso amor tem que ser um amor sacrificial. O nosso amor tem que ser o amor igualzinho a Jesus foi. Será que a gente consegue ter esse amor? Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, que caminhando com Jesus e entendendo essa motivação do Espírito Santo sobre essa série de mensagens nos caminhos de Jesus, e essa terceira mensagem que fala vivendo como Jesus viveu, eu quero profetizar hoje na sua vida que você vai começar a entender esse caminho de fé, esse caminho de alegria, esse caminho de vitória sobre a sua vida. Querido, Jesus está aqui. Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui. E Ele deseja que você tenha essa revelação do Pai. Eu quero profetizar isso hoje na sua vida. A primeira coisa que você precisa de fazer é de você entender que para você caminhar como um discípulo de Jesus, você precisa de amar. Você precisa de amar. E você precisa de entender que Jesus está falando isso exatamente para você. Eu gostaria de dizer para você também que não há santos por acidente. Não há santos por acidente. É muito interessante, eu separei algumas coisinhas aqui que eu lembrei do livro, que eu achei bem legal. Ele fala de 3 tipos de pecado. Ele fala do pecado, que é a condição humana. Todos nós pecamos e destituídos nós estamos da glória de Deus. Ele fala do pecado cometido por nós. E ele fala do pecado cometido ao nosso redor. É bem interessante porque ele fala o seguinte: esse pecado cometido ao nosso redor são as influências que nós acabamos assimilando. E existe aqui uma doutrina, e isso é uma doutrina cristã do pecado original, que fala o seguinte: a doutrina do pecado original significa que nascemos em um ambiente onde é fácil fazer o mal. Olha só, é fácil fazer o mal e difícil fazer o bem. Isso aqui é um pecado que tem a ver com o nosso ambiente na qual nós vivemos. Fácil machucar os outros e difícil curar suas feridas. Fácil despertar suspeitas nos homens e difícil conquistar sua confiança. Significa que cada um de nós está condicionado por nossa solidariedade com a raça humana ao acúmulo de maldade e pensamentos errados, fadados assim a um ser errado. Além disso, nós mesmos
acrescentamos esse acúmulo de erros por nossos próprios atos deliberados de pecado, de modo que o buraco que cavamos fica cada vez maior. Então, existem esses 3 tipos de pecados, né? O pecado original, o pecado cometido por nós. E aí, assim se vai. Mas é interessante porque nós sabemos que Jesus, ele veio, quando ele diz que ele veio para nos salvar, e essa ação de salvação é de cura. Mas para que nós sejamos curados, nós precisamos de confessar. É muito importante que você pense sobre isso. É muito importante que você pense que nós estamos aqui nessa terra e que para que nós possamos andar com Jesus, caminhar com Ele, e entendendo que somos pecadores por pecado original, porque cometemos pecado por influência, ou pecados que outras pessoas cometem, enfim, e que nós somos atingidos. Mas é importante, queridos, que nós não somos santos por acidente. Nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, mais como Jesus, ao longo da nossa vida. E eu quero te mostrar 3 estágios, 6 estágios. Conseguiu? Eu quero te mostrar 6 estágios. Só que é interessante que a gente vai muito bem até o 3. Mas quando chega no 4, no 5 e no 6, há uma trava. É chamado muro da estagnação. Eu não sei se você consegue ver, dá para apagar a luz? Só um pouquinho, para poder a gente perceber isso melhor. Então, é uma jornada crítica. Porque o Espírito Santo, ele quer que você vá até o final, aonde você viva uma vida com amor. Vida de amor, lembra? Quando nós falamos que os discípulos de Jesus, a maior característica do discípulo de Jesus é amar. Amém, queridos? Você recebe isso no seu coração? Então, quais são os estágios de fé? Primeiro, você reconhece a Deus. Você sabe que Deus é Deus na sua vida. Aí depois, você continua seguindo e você vive uma vida de discipulado. Ou seja, você está caminhando com fé. Você está crescendo em maturidade, você está fazendo a vontade do Pai. E aí você tem uma vida produtiva, né? Vamos pensar que nós vamos continuar dando frutos. Mas não é só isso. Existe um muro de estagnação aqui. Porque nós temos a jornada interior. E domingo passado eu falava muito sobre contemplação. Vocês estão lembrados disso? Que nós falamos domingo passado sobre contemplação? Que nós precisamos de começar a ter paz interior independente das circunstâncias que vivemos. Porque tem muita gente, queridos, que estagna aqui. Os problemas começam. Não existe uma paz interior. Quando esse muro chega de estagnação, você começa a viver uma vida sem paz. Porque o Espírito Santo, ele veio para trazer paz. A palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor, ele nos dá uma paz que excede toda a compreensão humana.
e que guarda o nosso coração e mente. É para isso que Jesus veio. E eu quero profetizar que você rompe esse muro de estagnação. É uma estagnação espiritual que você travou ali e que você acha que não precisa mais de nada. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o Espírito Santo está em você, para que você tenha paz nessa terra. Para que você viva a plenitude do Espírito Santo sobre a tua vida. E isso é ter paz interior. Isso aqui é uma jornada de você com o Espírito Santo, queridos. Eu quero que você identifique esse muro. Eu não sei onde você está. Talvez você tenha passado por esses 3 estágios. E você se acha até tendo uma vida boa, produtiva. Mas eu quero dizer para você que não é suficiente. Deus espera mais de você. E aí, quando você começa a trazer essa jornada interior para o exterior, que as pessoas começam a identificar em você um ambiente de paz. Aonde você chega, você traz paz, você traz um ambiente saudável. E ali, queridos, o estágio 6 é vida de amor. É quando nada e ninguém mais pode impedir aquilo que só Deus pode fazer na sua vida. E eu quero profetizar isso hoje. Você está entendendo? Você está entendendo isso hoje? Você está entendendo que existe um caminho de vitória, que você verdadeiramente precisa de prosseguir nos caminhos do Senhor? Essa semana é uma semana de células, de GIs, de grupos IMIG. E eu quero muito que você esteja neles. Eu quero que você vá estar ali, em comunhão com seus irmãos. Queridos, eu creio em nome de Jesus, que todos os nossos grupos irão crescer e se multiplicar. Eu creio nisso. Eu creio que você é um ganhador de almas, que você não vai sozinho para o seu grupo IMIG. Tem muita gente pertinho de você, precisando do seu amor, da sua atenção. E é muito interessante, queridos, porque pouquíssimos são os que alcançam o seu pleno potencial em Cristo. E eu quero muito que você saia daqui pensando nisso. Eu quero muito que você saia daqui entendendo caminhos sobre a sua vida. O Espírito Santo está aqui para te fazer completo. Você não precisa, queridos, de depender do amor de ninguém. Você pode depender exclusivamente do amor de Deus e ser uma pessoa que ama o outro. Muitas vezes nós nos tornamos até pessoas difíceis, porque achamos que os outros nos devem. Ninguém deve nada para ninguém. Nós devemos só o amor. A palavra do Senhor diz: a ninguém deveis nada a não ser o amor. E aí nós temos uma formação espiritual intencional. E eu gostaria muito de trazer para você hoje, com essas 3 medidas, que eu gostaria que você estivesse entendendo um caminho. Existe uma formação espiritual intencional. Nós vamos falar disso, mas eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você pense sobre o ensino, sobre comunidade, sobre prática. E esse triângulo que o Espírito Santo está no meio, ele tem a ver com uma formação espiritual intencional ativa. Uma formação espiritual intencional. Você faz porque você quer, você vem à igreja porque você quer, você vai no nosso grupo IMIG porque você quer, você lê a Bíblia e ora porque você quer. E o Espírito Santo está te respaldando. Você vem na escola dominical porque você quer.
É intencional. E aqui está dizendo ensino, comunidade e prática. Você é uma pessoa ativa. Eu quero muito que você coloque no seu coração que você vai vir no encontro com Deus, que você vai participar desse programa que nós estamos desenvolvendo, que isso será uma bênção na sua vida. Sabe por quê, querido? Se você ficar passivo, aqui está dizendo assim, ó, ao longo do tempo, sofrimento. Se você ficar passivo, o que vai acontecer com você é que ao longo do tempo você vai ter um sofrimento. E não é propósito de Jesus que você sofra. É propósito de Jesus que você seja curado, que você seja restaurado, que você viva uma vida plena, que você entenda caminhos, queridos. O Espírito Santo está aqui. Pode deixar o quadro, tá? Aqui quando nós falamos de ensino, e a outra palavra para ensino que está aqui, logo lá em cima, nesse triângulo, a palavra é verdade. A palavra do Senhor diz que nada podemos contra a verdade. A palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos a verdade. A verdade é central para a nossa formação espiritual. Eu tenho algumas dicas para você. Como você pode ser intencional em relação à verdade? Você lendo as Escrituras, você memorizando as Escrituras, você estudando a Bíblia, você ouvindo sermões. Por incrível que pareça, eu gosto de ouvir os meus sermões. Não sei se você tem esse hábito de chegar em casa e ainda ouvir o que eu preguei. Mas eu me sinto inspirada, às vezes até choro, porque Deus falou comigo ali. E eu gostaria de te incentivar a isso. Ouvindo podcasts, lendo livros e meditando. Então, existem caminhos que você precisa de seguir para que esse ensino esteja em seu coração. Você quer ser um discípulo de Jesus? Então faça isso que eu falei aqui. Leia a Bíblia, memorize a Bíblia, estude a Bíblia, escute sermões. Enfim, que Deus possa falar ao seu coração e que você seja intencional para isso. Porque como nós falamos, a formação espiritual, ela é intencional. Você sempre vai escolher o seu corpo, a coisa mais fácil, não ler, não orar, dá preguiça, dá sono. Mas eu quero profetizar que você vai estar como Romanos 12, 2, que diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, isso aqui é o ensino. Volta lá no nosso triângulo. Agora nós vamos falar um pouco sobre prática. O que é essa prática que Jesus está falando que nós precisamos de ter? É um local que mostra muito essa prática que está aqui desse lado, porque você é ativo. Você é uma pessoa que entendeu um caminho de vitória. E você vai, em nome de Jesus, ser um discípulo amado de Jesus. E você vai amar as pessoas, porque você está cheio do Espírito Santo e porque você tem a palavra de Deus no seu coração. Amém? Amém, queridos? E aí Jesus, ele começa e termina o Sermão do Monte
com um chamado à prática. E aí sim eu queria que vocês abrissem em Mateus 5, de 1 a 12. E eu quero ler com você o Sermão do Monte. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los. Ele passou a ensiná-los. Ou seja, ele queria que os discípulos praticassem aquilo que ele estava falando, amém? Então, ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha só, vamos pensar, queridos, em cada coisa que Jesus está falando aqui, nessas de bem-aventurança. Humildes de espírito. É para que você seja, para que eu seja humilde. Vamos lá. Passa. É até o 12, tá bom? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. É interessante que tem gente que fala assim: não, eu sou mansa. Aí chega uma pessoa perto, né? Você já não te falei que eu... Você, cadê a mansidão? Mas aqui está dizendo: bem-aventurado os mansos. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A gente vê tanta injustiça, né? E aqui está dizendo: se você ter fome e sede de justiça, você for justo, você será farto. Pode passar. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha só, esses são atos, coisas que nós precisamos de fazer. Bem-aventurados limpos de coração, gente, limpos de coração. Ai, que coisa boa, que tremendo isso. A gente não precisar de pensar mal. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A gente às vezes tem umas saídas meia estranha, né? Mas o Senhor está falando assim: seja pacífico. Seja pacífico. Aprenda comigo, porque deles é o reino de Deus. Pode passar. Ah, não. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Como eu falei, às vezes as pessoas pecam contra nós, né? O pecado é assim. Mas o Senhor está falando assim: fica tranquilo, porque se você é perseguido por causa da justiça, o reino dos céus é para você. Olha que coisa maravilhosa. Vamos lá. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Olha, você é bem-aventurado. É bem-aventurado quando acontecer isso com você. Então, eu quero dizer para você assim: fica firme. Tudo concorre para o seu bem. E ele ainda diz assim: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, queridos, é muito interessante, porque quando nós falamos sobre prática, e nós temos aí as bem-aventuranças para nos dar esse norte, uma pessoa decide fazer uma maratona. Como que funciona? A pessoa vai pegar o tênis: hoje eu vou fazer uma maratona de 42 quilômetros. Você acha que acontece dessa forma? Hein? Não acontece dessa forma. A pessoa pensou o seguinte: eu vou fazer uma maratona de 42 quilômetros. O que ela tem que fazer? Pegar o tênis e todos os dias começar a correr pelo menos 1 quilômetro.
até que o corpo dela vá se acostumando, não é assim? Vá se acostumando ao percurso. A nossa vida espiritual de ensino também não pode ser diferente. A nossa vida de prática não pode ser diferente. Você não vai ter tudo o que você espera numa hora só. Mas o Espírito Santo vai falar ao seu coração e você vai crescendo. Você não vai ter todas as respostas na mesma hora. Mas você pode ser um homem e uma mulher de fé para esperar no Senhor, para não desistir, para não entrar naquele muro da estagnação que você não está vendo as coisas acontecerem. Você está entendendo? Você precisa de conservar a sua fé, porque você precisa de ouvir o que Jesus está falando e você começa a praticar o que Jesus está falando. E o último é comunidade. Queridos, no livro de Atos, eu não botei aqui a referência, mas no livro de Atos fala sobre isso. O livro de Atos fala que é na comunhão, que todos estavam juntos. Poderia ser uma referência bíblica dentro dessa perspectiva. E eu tenho 3 frases para terminar essa mensagem hoje. Mas eu gostaria que você pudesse estar pensando no que você ouviu hoje. Nós estamos falando dos caminhos de Jesus. Nós estamos falando, queridos, daquilo que só Jesus pode fazer por nós. E eu quero profetizar que você entendeu essa palavra. Que você entendeu que você precisa de ouvir Jesus falar. Que você precisa de estar aberto aos ensinamentos de Jesus. Que você precisa de ouvir dele aquilo que você precisa de fazer. Você vai praticar. Você vai fazer aquilo que Jesus está dizendo que você precisa. Mas você não vai relativizar o seu momento de comunidade. Você vai continuar vindo todos os domingos na igreja. Queridos, é muito interessante o que nós vivemos aqui na nossa igreja. Cada domingo eu tenho um público diferente, na sua maioria. É muito engraçado isso. Cada domingo eu tenho um público diferente. E eu quero trazer para você um desafio. Que você não falte aos domingos. Que você não falte no seu GI. Que você fique firme. Sabe? Porque é intencional. É intencional. Você não pode seguir Jesus sozinho. É a primeira coisa que eu quero dizer para você. Você não pode seguir Jesus sozinho, não dá. Isso não é possível. Precisamos da nossa comunidade de fé. E outra coisa que é muito importante você saber é que esse ambiente aqui é uma incubadora de formação espiritual. Você está aqui ouvindo essa palavra, você vai lá para o GI, para você ouvir novamente, começar a ruminar sobre isso que você ouviu. Queridos, relacionamentos interpessoais de longo prazo são um lugar onde o progresso genuíno na vida cristã é forjado. Então eu quero deixar essa palavra para você. Eu quero profetizar que você entendeu esse caminho. Porque nós podemos parar naquela estagnação quando nós falamos do primeiro quadro. Mas eu quero muito profetizar que você vai, domingo que vem você vai vir. Você não vai mais deixar de vir. Porque os outros que não vieram hoje vão vir domingo que vem. Amém? E aí a nossa igreja vai começar a o quê? A ter uma permanência. Porque são discípulos. Porque você precisa de ouvir a palavra. Porque você precisa de entender caminhos. O que nós estamos fazendo aqui, queridos, nada mais é do
do que trazendo uma revelação genuína do Espírito Santo sobre a sua vida. E eu quero muito te desafiar a não ficar estagnado na sua fé. Não fique estagnado. O Espírito Santo quer fazer muitas coisas através da sua vida, mas isso é intencional. Isso é se você quiser. E aí eu quero dizer para você que amar, o ato de amar, não é algo que vem de você. Vem do Espírito Santo. Você está entendendo isso? Você pode até desejar, não, eu ouvi que para eu ser discípulo de Jesus eu tenho que amar, então eu vou me esforçar para amar. Se você não estiver conectado na videira, você não vai amar ninguém. Você vai ser completamente sem domínio próprio, vai fazer tudo ao contrário, porque existem caminhos, existem processos. E eu quero profetizar isso hoje na sua vida. Você entendeu essa palavra? Não é porque eu estou falando, queridos. É porque eu creio que o Espírito Santo está dizendo assim: ande nos meus caminhos. O tema de hoje foi vivendo como Jesus viveu. Jesus foi obediente ao Pai o tempo inteiro. Ele só fazia aquilo que o Pai falava para ele fazer. Será que você consegue ser uma pessoa que ouve Deus e fala assim: Senhor, acordou, o que eu tenho que fazer hoje de manhã? Como o Senhor quer que eu me conduza? Como que eu tenho que fazer? Queridos, é sobre isso. Eu quero profetizar que você entendeu essa palavra. Que você vai caminhar como Jesus. Você vai viver como Jesus viveu. E que você vai experimentar o amor. Porque essa palavra de João 2, 1 João 2, de 3 a 6, diz isso. Se nós guardamos os seus mandamentos, nós somos aperfeiçoados nesse amor. E aí nós vamos andar como Jesus andou. É sobre isso. Fique de pé. Eu quero abençoar a sua vida hoje. Eu quero profetizar que você sai daqui se sentindo muito abençoado, porque o Espírito Santo falou ao seu coração. E se você deseja receber a oração, eu quero que os intercessores se coloquem aqui, em nome de Jesus. Queridos, o Espírito Santo está aqui para abençoar a sua vida. Então você pode vir receber a oração. Você pode vir para ser abençoado hoje. Porque só o Espírito Santo pode fazer. Só o Espírito Santo pode fazer. Por você, pela sua vida, pela sua família. Só o Espírito Santo. Podem vir. O Senhor quer abençoar você. Você vai receber a oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você possa entender caminhos. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, o Espírito Santo está aqui. E Ele quer abençoar a sua história, a sua vida, os seus sonhos. Tem alguém aqui que quer aceitar a Jesus como Senhor da sua vida? Essa oportunidade está também aberta para você. Quero que você, se você desejar, levante a sua mão. Receba o Senhor, renovar a aliança. Receba o Senhor. Receba o Senhor. Receba. Receba com alegria aquilo que só Jesus pode fazer por você. O Espírito Santo está aqui para abençoar a sua vida, a sua história. Aleluia, glória a Deus.
Espírito Santo de Deus, nós clamamos, Senhor, nós clamamos, meu Pai, pela Tua infinita graça, pela Tua infinita bondade. Nós clamamos, Senhor, para que o Espírito Santo possa estar agindo em nós, agindo, Senhor, dos Teus filhos, meu Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa estar nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo de Deus possa estar trazendo revelações sobrenaturais através desses processos que nós vamos caminhar em nome de Jesus. Que nós vamos caminhar, que nós vamos seguir, que nós vamos fazer a vontade do Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, manifesta os Teus sinais sobre a nossa vida, a nossa história. Que seja um tempo glorioso, Senhor. Eu quero abençoar a vida dos Teus filhos. Eu quero profetizar um tempo de renovo. Eu quero profetizar, Senhor, que Tu começa a agir de uma maneira poderosa dentro desse quadro. Senhor, glorifica o Teu nome, Jesus. Glorifica o Teu nome. Oh, meu Pai, nós Te agradecemos pelo privilégio de sermos Teus filhos, de termos, Senhor, nos reconciliado contigo através do sangue vertido na cruz. Senhor, eu quero profetizar um tempo de vitória na vida do Teu povo. Eu quero profetizar, Senhor, em nome de Jesus, que eles entenderam os Teus caminhos, que eles vão fazer a Tua vontade, que eles vão ser ensinados por Ti, Senhor, que eles vão praticar aquilo que Tu ensinou, Senhor, e que eles vão viver em comunidade. Que eles vão viver em comunidade, que eles entendem esse caminho de fé, esse caminho de alegria, esse caminho, Senhor, de crescimento. Pai, abençoa o Teu povo. Faça, Senhor, com que o Teu povo permaneça na videira. Que o fruto seja o amor, Senhor. Que o fruto seja o amor, Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos essa bênção. Eu Te peço essa bênção, Senhor. Que nós possamos amar uns aos outros com esse amor sacrificial. Com esse amor que só Jesus amou. Senhor, ajuda-nos como a Tua noiva. Nos prepara para a Tua vinda. E faz a Tua vontade, Senhor. Assim eu quero orar agradecida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa estar aqui com você. Você pode se sentar. Nós vamos agora fazer, pode se sentar. Eu gostaria, queridos,